dia, meus irmãos. Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Esta é uma mensagem muito viva em nossas vidas e quando a gente aproveita a oportunidade para estudar a palavra do Senhor, isso nos traz mais alegrias, mais vontade de aprender e de ensinar também acerca do que nós já sabemos com relação à sua palavra, com relação aos ensinos do Senhor. E é neste momento que nós vamos aproveitar para mais esta oportunidade de, estudando a palavra do Senhor, ver o que ele tem, o que nós aprendemos diante do texto, diante da sua palavra para as nossas vidas. Primeiro vamos elevar nossos pensamentos ao Senhor e pedir a orientação dele para mais esta lição de hoje. Oremos. Grandioso Deus e Pai, nós te damos graças por mais esta oportunidade. Quando a gente se reúne, quando a gente aprende, quando a gente estuda a tua palavra, mas que principalmente a gente coloque em prática os teus ensinos, para que outras pessoas vejam em nós essa diferença, que é a tua orientação, é a tua direção em nossas vidas. Sê conosco em mais esta lição bíblica e que nós possamos transmitir conforme a tua vontade e o teu querer. Sê com os equipamentos, sê com cada um que está ouvindo, que está assimilando, que está praticando esta mensagem da tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, durante esse trimestre nós estamos estudando os vários aspectos do Senhor trazido a nós através do livro de Isaías. Nós vimos já a primeira lição e a segunda lição, cada uma mais forte, cada uma bem preparada, bem colocada em nossas vidas. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, a soberania do reino de Deus. A soberania do reino de Deus. Ao final desta lição, nós devemos estar cientes e devemos compreender, ao longo desta lição, nós devemos compreender que Deus é o Senhor da história e o soberano em toda a terra. Devemos sempre ter em mente isso. Deus é o Senhor de toda a terra. Deus é o soberano em toda a terra. Compreender também que o dia do Senhor é a expressão máxima do juízo de Deus. Precisamos compreender que Deus, na sua soberania, no seu poder, ele promove todas as coisas durante a história da vida humana e que o dia do Senhor, nós vamos estudar aqui em várias passagens acerca do dia do Senhor e que a gente pode observar que esse dia do Senhor é a expressão máxima do juízo de Deus em nossas vidas. Devemos entender também que Deus não se omite diante das opressões vividas pelo seu povo, mas levanta-se sempre em favor dos seus. Deus está sempre ao lado do seu povo. Cabe ao seu povo estar obediente ao próprio Deus. Nós temos como texto bíblico desta lição Isaías capítulos 13, 14 e 17. Eu gostaria de até abrir um parêntese aqui. Nós estamos estudando o livro de Isaías não sequencialmente aos capítulos. Capítulo 1, 2, 3 e assim na sequência. Não. Nós estamos estudando segundo os assuntos que o próprio Isaías traz para a gente. Então, esse assunto relacionado à soberania do reino de Deus, a gente vai encontrar presente nos livros, nos capítulos 13, 14 e 17 de Isaías. Como texto áureo, nós temos Isaías 17, 7, que diz assim: Naquele dia, os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Ao longo do estudo, nós vamos ver que Isaías faz uma menção nesse texto de uma forma toda especial. E é o nosso texto áureo de hoje. Muito bem. Vamos observar e vamos estar primeiramente analisando e estudando o capítulo 13 de Isaías. Nesse capítulo, no capítulo 13,
a gente vai observar o seguinte, que o Senhor Deus faz uma severa advertência contra a poderosa Babilônia. Ele anuncia uma sentença de juízo bastante implacável. Precisamos ter em mente que Deus é soberano. Não há nada nem ninguém capaz de impedir o seu agir ou impedir a sua vontade. Nem mesmo nações, governos, personalidades poderosas são capazes de fugir do seu controle. Isso é uma realidade. Não só na nossa vida, não só na vida daqueles profetas e daqueles povos que antecederam até mesmo o próprio Novo Testamento, o próprio Jesus, aqueles povos que antecederam, tiveram sempre a presença de Deus, sempre a atuação de Deus na vida deles, daquele povo. E Deus em defesa do povo dele, do Israel de Deus. Aqui nós vamos ver que o maior adversário do povo de Deus era a Babilônia. E daí nós vamos ver que Deus age através de Isaías em favor do seu povo. Então nós podemos dividir o capítulo 13 de Isaías em pelo menos 3 partes. Dos versículos 1 ao versículo 8, que é a advertência contra a Babilônia. Do versículo 9 ao versículo 16, que traz como ênfase o dia do Senhor. E do versículo 17 ao 22, que é o despertar dos medos. Vejamos então a primeira parte. Em Isaías 13, no capítulo 13, versículos de 1 a 8, que é justamente a advertência contra a Babilônia, está escrito o quê? Está escrito o seguinte: advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda, gritem a eles, chamem-nos com um aceno, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira. Já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. Escutem, há um barulho nos montes, como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos. Como nações formando uma imensa multidão, o Senhor dos exércitos está reunindo um exército para a guerra. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus. O Senhor e as armas da sua ira para destruírem todo o país. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas. O coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Muito bem. Vamos ver aqui algumas características desse texto. Primeiro, ele começa dando uma advertência contra a Babilônia. A situação aqui, a gente tem que observar que Babilônia foi uma das cidades, né, um dos reinos poderosos daquela época. A Babilônia tinha no seu poderio de riqueza, no seu poderio bélico, nas suas imensas estruturas de população, de palácio, de jardins, né? Mas, principalmente, uma característica marcante que serviu para que Deus levantasse contra a Babilônia, a sua ira e a determinação, a determinação da sua ruína, era que a Babilônia era contra e odiava as coisas de Deus. E por causa disso, Deus vem e faz essa advertência. Quando o profeta coloca aqui, né?
quando está escrito advertência contra a Babilônia, no versículo 1, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão, na verdade, a gente pode observar que, embora tenha naquela época, tenha existido a Babilônia, e era um momento muito opressor para o povo de Israel, a mesma Babilônia foi, na sua essência, nas suas características, como oposição ao povo de Deus e ao próprio Deus, ela também se fez presente no Novo Testamento. Como opressão ao povo de Deus, ao próprio Jesus, como opressão às coisas vindas de Deus. E essa mesma Babilônia, ela é citada lá em Apocalipse, contra aqueles que se opõem a Deus, que se opõem ao povo de Deus. Essa é a Babilônia que nós vivemos no dia de hoje. Não deixa de ser uma Babilônia, né? Isaías recebeu do Senhor essa visão, e uma sentença contra a Babilônia, onde o próprio Deus aponta para os medos e os persas para que viessem sobre ela. É uma coisa interessante. O Deus vai utilizar aqui, ele se utiliza aqui de povos, de inimigos da Babilônia para virem contra a própria Babilônia. Então observem que ele não precisou levantar exércitos de Israel, não precisou levantar o seu povo para combater a Babilônia, não. Ele levantou outros povos, inimigos da Babilônia, para irem contra ela. E aqui ele está anunciando exatamente a vinda dos medos e dos persas. Aqueles que foram citados, que estão citados lá no livro de Daniel. Lá no livro de Daniel, quando o próprio Nabucodonosor tem a sua visão, e Daniel vê na visão dele, na estátua, nos sonhos dele, a vinda de outros povos conquistando Babilônia. São esses povos que estão vindo aqui contra essa Babilônia. Os exércitos dos medos e persas foram escolhidos por Deus para destruir a Babilônia. São chamados meus santos. Olha só, lá no versículo 3, eu mesmo ordenei aos meus santos. Será que os medos e persas eram os santos do Senhor? Na verdade, Deus pega aqueles ali como separados para trabalharem ou para exercerem uma finalidade, um objetivo do próprio Deus para ajudar o seu povo que estava lá. Porque tinham sido separados por ele para executar sua vingança contra uma nação pecaminosa. Ele lhes dava poder para realizar isso, embora eles não reverenciassem o Deus de Israel. Então, é mais uma prova da soberania do próprio Deus. Deus é soberano sobre tudo. E para edificar o seu reino, para ajudar o seu povo, para proteger o seu povo, ele se utiliza de pessoas inimigas mesmo do seu reino para não atrapalhar a sua vontade, pelo contrário, para exercer a sua vontade perante a própria humanidade. A partir do versículo 9 ao 16, nós temos acerca do dia do Senhor. No versículo 9 diz assim: vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer, e a terra se moverá do seu lugar, diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Versículo 14. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo,
cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for capturado será traspassado. Todos os que forem apanhados cairão à espada. Eu li do 9 ao 15. Olha só o que diz aqui no versículo 9. Vejam, o dia do Senhor está perto. Todos os homens se assustarão e terão muito medo quando os medos e os persas vierem, pois Deus os trará com violência para assolar a terra e destruir os perversos babilônios. O dia do Senhor será terrível, com ira e ardente furor. Não haverá lugar para o pecador fugir. E aqui eu trago aqui algumas características sobre o dia do Senhor. Quando a gente observa, a própria lição, né, a própria revista nos coloca o dia do Senhor, pelo menos de duas formas citadas aqui nesse texto. E uma delas, a gente pode observar que uma delas é aquela... Tem uma certa dimensão para realizar o propósito divino. E nessa realização do propósito divino, o dia do Senhor está perto e é algo que vai acontecer, e aconteceu contra a Babilônia ainda naquele século, no século VIII, no século VIII antes de Cristo, a própria destruição da Babilônia. Se a gente for trazer para os nossos dias, o dia do Senhor, a Bíblia cita que o dia do Senhor, o dia pode ser, para ele é como se fosse 1000 anos como se fosse um dia, mas no propósito de Deus para nossas vidas, como foi para a vida do povo de Israel, o dia do Senhor pode ser caracterizado, primeiro, como a presença dele mais perto, mais próximo de nós. O dia do Senhor está perto. E segundo, trazendo para o final dos tempos o próprio dia do juízo de Deus para com o homem, para com a humanidade. Aqui, o dia do Senhor estava sendo apresentado para aquele povo da Babilônia, para o próprio reinado da Babilônia. Porque quando acontecesse, quando viesse a ira do Senhor sobre eles, tudo isso teria e foi que aconteceu, né? Muito bem, no versículo 10, ele diz aqui, significa uma situação onde todos estarão sombrios e desanimados, onde os homens não terão esperança por causa da destruição que vão vivenciar. Quando tentarem levantar a esperança da alma, logo se decepcionarão. Os que estão sendo punidos pensarão que os poderes do céu estão contra eles. Seu conforto e esperança falharão. Uma característica dos povos pagãos é não acreditar ou não acreditar de que existe um Deus que chega perto, que redime, que provê. Eles não têm essa ideia, não têm essa confiança, não têm essa esperança. A esperança deles está voltada para outras coisas, outros seres, outras mitologias. E quando vier, como diz a palavra aqui, quando vier o dia do Senhor, quando vier o dia do Senhor, eles ficarão decepcionados e as suas esperanças vão acabar, porque eles estavam com esperanças em coisas diferentes do próprio Deus. Isso eles vão confrontar e vão ver. Repare que no próprio versículo 10, fala sobre as estrelas dos céus, as constelações e tudo mais. E quando ele fala isso, as estrelas do céu não darão a sua luz, o sol será escurecido. Essas expressões são frequentemente usadas pelos profetas para descreverem as grandes mudanças dos governos. Por quê? Porque os reis daquelas épocas, né, eles eram considerados como um sol, uma estrela, alguma coisa que no auge, aquele que não poderia ser tocado, e uma série de coisas muito altivas. E quando o dia do Senhor vem, quando a ira do Senhor vem, eles não são nada, eles não vão ter poder para ir contra e sair vencedor. Então eles cairão como caíram. A partir do versículo 17, ainda no capítulo 13 de Isaías, vem o despertar dos medos. Vejam, a partir do versículo 17, vejam, eu despertarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata,
nem se deleitam com ouro. Seus arcos ferirão os jovens, e eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada, nem habitada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão em suas fortalezas, e os chacais em seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando, e os seus dias não serão prolongados. Este trecho nos mostra a ação violenta dos medos e persas, não poupando nada nem ninguém, independente da idade, e o desespero dos babilônios, querendo fugir para algum lugar, mas sem sucesso. Vão querer fugir para algum lugar e não terão sucesso. Nos faz lembrar textos até mesmo de promessas lá de João no Apocalipse, quando diz que durante a queda da Babilônia espiritual, muitos ímpios, muitas pessoas vão querer procurar a morte e não vão encontrar. Bem parecido com isso aqui, né? Os persas viriam a mando do Senhor, o que significa que não invadiriam a cidade por causa do dinheiro nem despojos, prata, ouro, mas porque tinham um propósito diferente no seu coração, um propósito de justiça. E com certeza, assim, obviamente, esse propósito estava relacionado à vontade de Deus, colocada em seus corações para combater a Babilônia. As barbáries dos babilônios, praticados contra outros povos, se voltariam agora contra eles mesmos. Muitos homens serão mortos, poucos serão os que forem deixados. Por isso que ele fala que quando acontecer isso, muitos homens serão procurados, e eles serão tão escassos, mais raros do que o ouro de Ofir. Achar esses homens valorosos será muito raro. Interessante que eu estive pesquisando, o Ofir era uma cidade onde se procuravam, se explorava o ouro, e eles tinham ouro de uma qualidade muito superior. Só que era raro encontrar, então era muito valioso. Então, quando se queria se referir a um ouro valioso, se falava ouro de Ofir, né? Aconteceu isso naquela época. Após a destruição decretada por Deus à Babilônia, a Babilônia jamais se ergueria novamente. Seria uma ruína perpétua. Repare que há uma comparação da destruição da Babilônia com Sodoma e Gomorra. Até hoje não existe mais a cidade, elas não se reergueram, não houve mais intenção de se formar novamente. Sodoma e Gomorra, e Babilônia também. Quando chegou a esse ponto, não existe mais. E só habitou nela durante as suas ruínas, durante os seus palácios, animais selvagens, chacais, corujas, coisas desse tipo, né? Pelo contrário, ele seria habitado por animais selvagens, conforme eu falei, né? A Babilônia permaneceu em ruínas através das gerações e caiu no esquecimento de que um dia foi uma cidade nobre. A destruição dessa cidade orgulhosa é símbolo da ruína da Babilônia do Novo Testamento. É uma advertência para os pecadores em relação à futura ira de Deus. É um encorajamento para nós, os crentes, no que diz respeito a esperar com fé a destruição do inimigo de nossas almas. O mundo em que vivemos hoje não existirá mais, apenas o reino espiritual do Senhor. Essa é a nossa certeza. É isso que a gente pode observar e a gente comparar esse paralelo do que Isaías viu e anunciou para a Babilônia daquela época, né, do século VIII a.C.,
para a Babilônia espiritual de hoje. Muitas crenças, muitas iniquidades, muitos pecados, muitos pecadores, né? Longe do caminho do Senhor, e Deus anunciando que o seu dia, o dia do Senhor, o dia do juízo virá, está próximo. Muito bem, esse foi o capítulo 13, a mensagem do capítulo 13 colocada para nós neste dia. Mas temos também o capítulo 14. No capítulo 14, nós temos aqui o seguinte: o Senhor Deus revela, ele vai revelar ao profeta que terá compaixão de Israel. Isso ocorre porque o Senhor julgará de uma forma enérgica e poderosa as nações que afligiram o seu povo. A Babilônia é muito citada durante esse texto. Ela será arrasada, vai dizer o profeta. Após isso, a terra desfrutará de grande paz. O capítulo 14 de Isaías, ele pode ser dividido em 4 partes. De 1 a 6, a compaixão de Jacó. De 7 a 11, a terra está tranquila. De 12 a 24, ruína do rei da Babilônia. E de 25 a 32, a Assíria será esmagada. Pois bem, no primeiro texto da compaixão de Jacó, onde fala a compaixão de Jacó, de 1 a 6, a Bíblia diz o seguinte para nós: o Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar. E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. No dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, você zombará assim do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor, sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cedro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes incessantes e enfurecidos subjugarão as nações com perseguição implacável. O que a gente pode tirar daqui desse texto? Eu gostaria de chamar a atenção aqui nos versículos 3 e 4. Quando diz: no dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que que sobre você foi imposta. Vamos olhar de trás para frente? Foi imposta em você, foi imposta em nós, foi imposta no povo de Israel, no povo de Deus, foi imposta uma escravidão cruel, foi imposta uma perturbação, foi imposta um descanso, ou melhor, um sofrimento, foi-lhe imposta um sofrimento. Por que essa imposição? Aqui o próprio comentarista, ele cita essas partes como o próprio pecado. O próprio pecado entrou em nós, nos trazendo escravidão, nos trazendo perturbação, nos trazendo sofrimento. Mas no dia em que o Senhor lhe der descanso, vai dar descanso de tudo isso, você vai zombar, né? Ele diz aqui que a gente vai zombar do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor? Que opressor é esse? O próprio inimigo de nossas almas. Naquela época era o rei da Babilônia, que estava oprimindo o povo de Deus, o povo de Israel, e em nossos dias é o inimigo de nossas almas. E nós, quando chegar aquele dia, nós diremos ao seu opressor, ao nosso opressor: sua arrogância acabou-se. Deus vai fazer isso com nós, com todos nós, e como fez ao povo dele quando estava debaixo daquela opressão da Babilônia. A partir do versículo 7, a terra está tranquila. Diz assim, a partir do versículo 7 do capítulo 14: toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria.
Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar-nos. Nas profundezas, o Seol está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Todos responderão e lhe dirão: você também perdeu as forças como nós, e tornou-se como um de nós. Versículo 11. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Eu gostaria de chamar a atenção aqui nesses dois versículos, o 11 e o 12. Um completa o outro. Sua soberba foi lançada na sepultura. Soberba. Cuidado, irmãos, cuidado, devemos ter todo um cuidado com relação à soberba. Porque se naquela época Deus estava vendo nas autoridades, no rei da Babilônia, ele estava vendo uma certa soberba, uma grande soberba, a tal ponto de oprimir o seu povo, a tal ponto de negligenciar o próprio Deus. Essa soberba também existe nos dias de hoje. E ele está dizendo aqui, ó, sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. E é interessante que larvas, larvas, vermes, são coisas ruins, são coisas que nos enojam, né? Então ele está dizendo que, olha, se uma pessoa com a sua soberba pode chegar a esse ponto, então afaste-se dessa soberba, afaste-se da pessoa, ou afaste-se deste sentimento que por acaso tende a entrar em nossos corações. E eu achei interessante também, como diz aqui no versículo 12, olha só: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Aqui o rei que prefigura Satanás é o reino da Babilônia, ao qual o profeta se referia. O rei da Babilônia é um símbolo de Lúcifer, precipitado do céu por sua arrogância. E eu achei interessante, eu fui pesquisar, quando aqui no versículo 12 fala, ó estrela da manhã, existe na própria Bíblia, eu vou citar aqui, também essa expressão para Jesus. E qual a diferença disso aqui? Aqui, a expressão estrela da manhã, nesse texto, se referindo a Satanás, parece ter sido usada de uma forma irônica. Repare que no próprio texto tem uma diferença. Lá em Apocalipse 22, versículo 16, diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Qual a diferença dessas estrelas da manhã? Primeiro, quando se refere a Satanás, está tudo minúsculo, não existe nenhum adjetivo que caracterize essa estrela da manhã do versículo 12 do capítulo 14 de Isaías. Aqui no capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 16, Jesus é referido como brilhante estrela da manhã. Então existe uma diferença. Inclusive o de estrela está em maiúsculo. É soberano, é o próprio Deus, é Jesus sendo exaltado aqui. Então existe essa diferença entre esses dois textos, né? No versículo 13 do capítulo 14, diz assim: você que dizia no seu coração, subirei aos céus,
Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Seol você será levado. Irá ao fundo do abismo. Olha só, essas frases, essas características, isso que foi colocado aqui, é o próprio Deus anunciando através de Isaías o que irá acontecer com o soberbo rei da Babilônia, mas que serve para demonstrar, no final dos tempos, o que é que vai acontecer, o que aconteceu, o que vai acontecer com o próprio inimigo de nossas almas, com o próprio Satanás. E cuidado, gente, com essa primeira frase do versículo 13. Você que dizia no seu coração. O que é que nós estamos dizendo no nosso coração? O que é que nós estamos dizendo? Como é que nós estamos preparando o nosso coração? Como é que nós estamos usando o nosso coração para exaltar o nome de Deus? Isso é importante, porque aqui, nesse caso específico, com relação ao próprio soberbo, né, a própria soberba do rei da Babilônia e ao próprio coração de Satanás, ele está dizendo: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas. Olha o que ele diz aqui no final do versículo 14: serei como o Altíssimo. Ninguém pode ser como Deus, senão o próprio Deus. Toda e qualquer pessoa, toda e qualquer estrutura, toda e qualquer regime que tender ser como o Altíssimo vai desmoronar. Ele não vai deixar. Ele é soberano. O seu reino é soberano. Então aqui, como aconteceu aqui com o povo, com a própria Babilônia, Deus também se prepara, Deus também prepara o seu povo, nos prepara para que a gente, no final dos tempos, a gente não deixe chegar em nosso coração essa soberba ou qualquer outro pecado que venha a nos afastar do próprio Deus. Lá no versículo 22, ainda no capítulo 14, diz assim: eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Eliminarei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, sua prole e os seus descendentes, diz o Senhor. Farei dela um lugar para corujas e uma terra pantanosa. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 24. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. O Senhor continua declarando seu firme propósito de destruição do rei da Babilônia e de seus sobreviventes, assim como a destruição de sua terra. A descendência dos perversos não será lembrada, pois seguiram os passos da iniquidade de seus antepassados. A beleza da antiga cidade da Babilônia será perdida e esquecida pelas futuras gerações. E ela será transformada num lugar selvagem e desabitada. Os únicos habitantes que permanecerão nela serão os animais selvagens, como a gente viu anteriormente. E aqui eu trago uma menção lá no Novo Testamento, a Apocalipse 18:2, onde diz: e ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Repare que o próprio, lá em Apocalipse, quando João escreveu isso aqui, era o próprio Deus se revelou a ele, que hoje, que a Babilônia do Apocalipse, na sua essência, na sua forma de viver, no seu regime de vida pecaminosa, no pecado que existe hoje, nas iniquidades que existem hoje, é a mesma Babilônia do tempo de Isaías, na sua essência, não na sua forma real, né? Pois bem,
Seguindo adiante, no capítulo 17, agora no capítulo 17 de Isaías, o Senhor faz uma grave advertência contra Damasco. Haverá desolação e dor sobre eles. E qual o motivo, né? Qual o grande motivo disso tudo? Eles esqueceram de Deus. Há muitos males que assolam a humanidade e uma boa parte desses males é consequência dessa humanidade ter esquecido de Deus, vivendo longe dele, sem querer seguir seus mandamentos. Essa distância nos leva a fazer escolhas erradas e a viver aquilo que ele não planejou para nós. Isso é uma síntese desse capítulo 17, a gente vai discorrer um pouco, que diz que e nós podemos dividir também o capítulo 17 em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 6, advertência contra Damasco. Do versículo 7 ao versículo 11, esqueceram de Deus. E do versículo 12 ao versículo 14, o bramido das nações. Eu vou tecer aqui alguns comentários, destacando alguns versículos. Primeiro, versículo 4, diz assim: naquele dia a glória de Jacó se definhará, e a gordura do seu corpo se consumirá. Lá no versículo 6, contudo, restarão algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira. Ficam 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, e umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, anuncia o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, os homens olharão para aquele que os fez, e voltarão os olhos para o Santo de Israel. O que o profeta está dizendo aqui? O que Isaías está trazendo para a gente aqui, né, conforme Deus revelou para ele? O profeta diz que apesar da destruição de Samaria, né, aqui Damasco, Samaria, Efraim, tem vários povos envolvidos nessa destruição, nessa movimentação de Deus com relação ao seu povo, e nessa destruição pelos assírios, haverá um remanescente de Israel que abandonará seus ídolos e se voltará para o Senhor. O que isso tem a ver? O que nós podemos ver com relação a isso? A própria Babilônia, quando conquistou o povo de Israel e levou o povo cativo, né, para a Babilônia, não foram todos, não levou todos para lá. Ficaram alguns em Jerusalém, ficaram alguns na própria terra de Israel. Então, esses que ficaram, esses remanescentes, eles continuaram com o seu culto a Deus, com a sua certeza da providência de Deus, com a esperança em Deus. Esses povos que ficaram. Ele está dizendo aqui que não importa, nós temos hoje várias situações em que a igreja está sendo perseguida, que a igreja está sendo humilhada, está sendo cada vez mais tolhida de muitas coisas. Mas mesmo assim, os remanescentes de Deus, os cristãos, nós, os crentes, permanecemos firmes e fiéis ao próprio Deus em nossas vidas. E ali naquele povo sempre existiu alguns remanescentes, como ele colocou aqui. E isso fez com que o povo de Deus não fosse extinguido completamente da face da terra. Hoje, nós, como Israel de Deus, conforme eu disse, não importa o que vai acontecer. Se nos tirar de algum lugar para outro, alguns remanescentes ainda permanecerão. E nesses remanescentes permanecerão a esperança em Deus, permanecerão nos seus corações aquilo que Deus colocou de esperança, de alegrias e de certeza de que um dia estaremos com Ele. Lá no versículo 10 do capítulo 17, 10 e 11, diz assim: porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês. Por isso,
embora vocês cultivem as melhores plantas, videiras importadas, e no dia em que as semearem, as façam crescer, e de manhã florescer, contudo, não haverá colheita no dia da tristeza e do mal irremediável. O Senhor está falando das cidades de Samaria, que no passado pertenceram aos amorreus, antes de serem tomadas pelos israelitas e dadas a Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, e que Damasco também tomou, seriam agora assoladas e abandonadas. Conforme ele está colocando aqui, se aquelas cidades, se aqueles povos, por causa do seu esquecimento do próprio Deus, tiveram consequências ruins nas suas escolhas, assim somos nós nos dias de hoje. Também somos responsáveis pelas nossas escolhas. Terminando, Atos 17, 24 e 25 diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Essa certeza que está escrito lá em Atos, no capítulo 17, acerca de Deus, é o mesmo Deus que levou providência ao povo de Israel quando estava cativo, quando estava escravizado lá pela Babilônia. Esse mesmo Deus é o mesmo Deus citado no Apocalipse, que um dia vai voltar para buscar a sua igreja, e vai voltar para nos buscar. Esse Deus não habita em templos, não habita em templos feitos por mão de homens. É isso que ele coloca aqui para a gente. Eu gostaria de citar aqui, para que a gente siga nessa certeza para as nossas vidas. A soberania do reino de Deus sempre esteve, está e estará presente na vida de todo homem. Todo homem. É o homem que escolhe como vai viver debaixo desta soberania e, com isso, receber as consequências de suas escolhas. Se ele escolheu bem, se ele escolheu estar diante de Deus, servir ao Senhor, buscar em Deus a sua esperança, a sua salvação, a sua alegria, ele vai colher consequências boas, consequências por causa dessa escolha. Mas se ele escolheu esquecer de Deus, buscar longe de Deus as suas próprias esperanças, as suas próprias atividades, suas próprias crenças, também vai adquirir consequências ruins, agora ruins, dessa sua escolha. Então fica aqui essa palavra, que Deus nos abençoe, que a gente possa estar sempre certos, convictos de que Deus é soberano e que o seu reino permanece em nossas vidas e vamos participar eternamente desse reino na glória com Ele. Vamos orar? Pai amado, queremos te agradecer por mais esta oportunidade e que nós possamos, Senhor, através desta tua palavra, através do teu ensino, colocar cada vez mais em nosso coração o teu propósito, a tua vontade, a tua soberania. Continua usando, Senhor, cada um da gente, cada um de nós, para a expansão do teu evangelho e que outras pessoas vejam em cada um de nós a tua presença viva em nossas vidas. Oramos assim com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.